exemplo, o cadastro de impedimento e suspensão dos membros da comissão, né, pessoas que não, dos membros da comissão ou das pessoas que estão atuando no processo, já desde o início, o resultado do processo de maneira estruturada, qual foi a conclusão final desse processo, se tem unidades relacionadas a essa investigação preliminar, e também o controle dos prazos prescricionais dentro da lógica de trabalho do processo disciplinar. Então, a partir do momento em que eu cadastro um termo inicial para um controle prescricional, o sistema vai fazer aqui o cálculo de maneira automática, de acordo com os prazos da legislação federal, de acordo com cada uma das punições, né, advertência, suspensão e demissão, que, se não me engano, é 180 dias, 2 anos e 5 anos, a partir da data de conhecimento da autoridade, que costuma ser, né, o termo inicial mais conservador para o controle de prazo prescricional da atividade disciplinar dentro do sistema. Todo o processo disciplinar, ele está sujeito ao controle e à restrição de acesso. Ele já nasce com acesso restrito e assim ele continua no seu andamento, né, de maneira a utilizar as mesmas funcionalidades que eu já apresentei para vocês, né, que são o acesso de controle em lista, que é aquela funcionalidade que permite configurar de maneira muito fina quem pode ter acesso e qual é o nível de acesso que cada uma dessas pessoas tem dentro do sistema. Se é apenas visualizar o processo, se é ver editar e apagar, se é só um usuário, se é um setor, são as pessoas que vão ter acesso ao andamento desse processo administrativo. Então, essa configuração precisa ser feita de acordo com a necessidade do órgão, do fluxo de trabalho do órgão que está fazendo o andamento desse processo disciplinar dentro do sistema. E uma particularidade aqui interessante é que o acusado, né, o interessado, o indiciado, o investigado, enfim, as modalidades de interessados do processo disciplinar, eles podem ser tanto um usuário interno do sistema, quanto um usuário externo do sistema, seja porque é um envolvido, né, um testemunha, um terceiro interessado, seja porque a pessoa já está afastada preliminarmente a uma decisão judicial, ou ela já é eventualmente exonerada, ou já saiu da instituição e está respondendo o processo disciplinar da mesma forma. Então, é importante que as funcionalidades aqui para a gestão de interessados e a maneira como esses interessados vão interagir com o processo disciplinar abarquem essas duas realidades e, de fato, o sistema abarca essas duas realidades. Então, a restrição de acesso vai ser controlada também em relação a isso. Se o interessado não pode ver nada do processo, se o interessado só pode ver o processo, ou a partir de que momento ele pode ver ou ele não pode ver, tudo isso é feito pelo controle de restrição de acesso aqui do processo disciplinar, como eu falei, com máxima flexibilidade, né? Ao final, claro, do processamento aqui do rito disciplinar, a gente vai cadastrar um determinado resultado para esse processo preliminar, que nesse caso só vai fazer sentido, claro, o arquivamento ou a abertura do processo disciplinar aqui estrito sensu, dentro do sistema. Então, esse é o processo preliminar. O processo administrativo em si, aí ele tem ainda mais funcionalidades e mais metadados adicionais em relação ao processo preliminar. O processo preliminar é, digamos assim, uma fina camada sobre o processo administrativo comum, com algumas funcionalidades específicas, mas o processo aqui administrativo, ele vai exigir o preenchimento aqui de outros metadados no seu cadastro. Eu vou preencher aqui aleatoriamente algumas dessas informações. Ele já pede o controle prescricional desde o início, vou botar o termo inicial dia 1º de setembro. E aqui a gente já parte, então, para a visualização do processo disciplinar como um todo, que tem ainda mais elementos de cadastro e gestão do seu funcionamento, né? Alguns são repetidos em relação ao preliminar, então não vou reexplicar, como, por exemplo, a lógica do controle de prazos, a lógica da restrição de acesso funciona da mesma forma, mas ele, por exemplo, tem a gestão dos membros que compõem a comissão processante, né? Bem como o papel que eles ocupam. São secretários, seria o presidente, matrícula, a data de início e a data de fim. Há um cruzamento dessa informação com eventuais impedimentos e suspeições que foram cadastrados aqui ou na fase do processo preliminar. Também tem a lógica
das unidades que são relacionadas, enfim, informações aqui gerenciais, permite também o cadastro, isso é importante, não falei no preliminar, mas vale lá também, de causas tanto interruptivas quanto suspensivas do cálculo prescricional, e ele vai fazer isso aqui também de maneira automatizada. Então, se eu cadastrar aqui, por exemplo, uma interrupção, eu botei, salvo engano, o prazo dia 1º de setembro, então se eu botar aqui uma interrupção dia 5 de setembro, ele vai recalcular aqui o meu prazo prescricional para essa nova realidade, né? Vai projetar para o futuro as datas de advertência, suspensão e demissão dentro dessa lógica de trabalho. E, bem importante também, ele agrega um conjunto, um controle fino de workflow, das fases, né, que se encontra o processo administrativo disciplinar. Então, a gente tem aqui um conjunto bem grande de fases dentro da lógica de trabalho. Eu acho que eu cadastrei aqui uma classe que não permite nenhuma fase. Deixa eu só consertar a classe aqui, que eu cadastrei. Deixa eu botar aqui rito sumário, por exemplo. Então, o cadastro da fase, ele foi feito pela nossa corregedoria, né? Todo um mapeamento de processo de trabalho e identificação por classe, né? Todas as classes de processo disciplinares, quais são as fases que compõem o andamento desse processo disciplinar. Então, desde a designação da comissão, a instalação, instrução probatória, interrogatório, indiciamento, citação, defesa, relatório final, aqui a gente está seguindo mais ou menos a lógica do processo judicial, né? Na verdade, há um paralelo muito grande entre a lógica do processo judicial eletrônico e o processo administrativo disciplinar, né? As lógicas de funcionamento são muito parecidas, né? Temos aqui uma decisão colegiada, temos aqui um conjunto de fases, enfim, é muito semelhante. Vocês estão percebendo que muitas dessas fases estão riscadas porque são fases que não são aceitas no atual estágio do processo. Nesse momento, ele só está aceitando a fase inicial, que é a designação da comissão, que obrigatoriamente corresponde, né, à primeira fase do processamento desse PAD. Então, coloquei aqui, designação da comissão, a partir de hoje, não está encerrada essa fase ainda, mas se eu for lançar aqui a próxima fase, agora a única fase possível é a instalação da comissão. Claro, eu vou fazer todas as fases começando e terminando aqui no mesmo dia, né? Só para poder ilustrar para vocês. A partir da instalação de comissão, eu posso seguir ou para a instrução probatória ou para o interrogatório. Essas informações gerenciais, elas são muito importantes, né? Porque quem trabalha com processo disciplinar tem, claro, sempre a sombra da prescrição. Então, a gente corre contra o tempo e é muito importante que a gente tenha um rastreamento muito fino, aí já na camada, né, do BI, do Business Intelligence, dos painéis de gestão, daquilo que está atrasado, daquilo que está prestes a prescrever, quais são os locais, quais são as fontes que estão acontecendo a maior parte das denúncias e representações, também localizar, cruzando essas informações, processos que estão muito atrasados, eles estão lá na instrução probatória e o prazo de prescrição está chegando, ou então que já está há muito tempo na mesma fase, então um processo que está lá há muito tempo já aguardando o relatório final daquele processo. Então, esse rastreamento das fases é muito importante aqui na lógica do processo disciplinar, dentro da dinâmica de trabalho de uma corregedoria, dentro dos sistemas, né? É claro que a lógica de gestão de trabalho, né, dentro do módulo disciplinar é a mesma do sistema. Ou seja, lá no meu painel de tarefas, eu que trabalho na corregedoria, eu vou ter um conjunto de tarefas que são abertas para as pessoas, né, com ordens de execução de determinadas tarefas dentro do sistema. Então, aqui, por exemplo, eu deixei uma tarefa aberta num dos processos que eu criei, é um controle de admissibilidade ainda, neste NUP, eu aqui representando, claro, um servidor da corregedoria. E a minha tarefa aqui é realizar um interrogatório até tal data, dentro do sistema. É um processo que tem acesso restrito, como denota esse cadeadozinho vermelho, né? Eu consigo, claro, eu tenho o direito de acessar esse processo, eu consigo ler o processo, consigo acessar a capa, consigo editar, então eu tenho poderes não só de visualizar, mas eu tenho poderes também de editar esse processo, porque assim me foi concedido dentro do sistema.
todas as funcionalidades aqui existem, né? Utilizar o editor de texto, o upload e tudo mais, mas é claro que, em sendo o processo disciplinar, né, um cenário bastante parecido com o processo judicial eletrônico, uma das situações mais interessantes aqui é a possibilidade de eu, entre aspas, intimar, né, abrir um prazo para as pessoas que estão participando desse processo, sejam elas advogados, sejam elas os representados. E eu vou fazer isso por meio da movimentação do processo, então simulando o fluxo. Eu, servidor, tenho que realizar um interrogatório, organizar a realização de um interrogatório nesse processo. Então, o que eu vou fazer aqui é enviar um ofício de notificação para o interessado do processo. Eu já tinha deixado ele pronto aqui, mas eu poderia clicar no envelope e criar esse ofício de notificação, escolher aqui o acusado como destinatário desse ofício, não é o que eu vou fazer agora, porque eu já tinha deixado ele pronto aqui. Caio aqui na tela de edição do meu ofício, esse é um ofício já remetido, então eu não consigo editá-lo mais, então ele foi remetido aqui pelo José Colaborador, um destinatário que é o nosso acusado, com um prazo específico, data de início e data de fim. Então, entre aspas, né, eu intimei, eu notifiquei, eu acho que é o termo mais correto, eu notifiquei o fulano, que é o nome que eu dei aqui para o interessado, que é o acusado, que ele será interrogado. Claro, eu posso deixar os meus modelos de ofício prontos, né, os ofícios de notificação, numa situação real teria dado data, hora, local, se a coleta desse interrogatório fosse virtual, o link desde logo aqui do Teams, ou da plataforma que eu for usar para fazer a coleta desse interrogatório dentro do sistema, mas do ponto de vista do fulano de testes, agora não mais de quem trabalha na corregedoria, do ponto de vista de quem trabalha, como ele visualiza isso, né? Ele primeiro recebe um e-mail avisando que houve uma movimentação nesse processo, e ele vai então até o sistema para buscar informações sobre essa notificação que ele recebeu dentro do sistema. Então aqui, entenderam? Essa é a tela do servidor, o servidor está controlando que o ofício foi remetido, ele já sabe o que foi feito, ele já tem o prazo, ele tem todo o controle. Mas do ponto de vista do usuário, então, do fulano, ele vai chegar aqui no sistema, se ele ainda não tiver um usuário, né, ele vai ter que criar uma conta, primeiro, nome, CPF e tudo mais. Nesse caso, eu já tinha criado a conta, deixei o CPF dele aqui, e quando ele acessar o sistema como usuário externo, ele vai se deparar aqui já com o módulo do usuário externo, uma informação já grande aqui para ele, dizendo que ele tem um ofício pendente de resposta, né, que está aguardando, ofício esse que está à disposição aqui no painel de ofícios que ele recebeu dentro do sistema. Então está aqui, ele é o fulano de testes, aí tem uma caixa de entrada, está aqui a informação, ele tem um ofício pendente de resposta nesse processo, número tal, e quando ele clicar, ele vai passar a visualizar o processo, o ofício que ele recebeu dentro do sistema. Que pode ser aqui também, claro, uma notificação para apresentar defesa, né, seja defesa preliminar, seja defesa, ou prazo recursal, já após o relatório, né, pós-julgamento, enfim, naquela mesma dinâmica do judiciário. Interessante é que, quando ele clica aqui, pela primeira vez, quem encaminhou o ofício também recebe a informação, a confirmação de leitura, que é muito importante, né? Então, o servidor ou membro da comissão que está controlando o andamento desse processo administrativo, ele já vai ser também notificado de que o acusado, o investigado, enfim, ele acessou o sistema e já fez a leitura deste processo, né? De novo, trazendo o paralelo com o mundo do processo administrativo, aliás, processo judicial eletrônico, né? Ele deu a ciência, ele abriu o prazo, digamos assim, né? Como a gente costuma dizer lá no processo judicial eletrônico. E é claro que, além de visualizar o processo, ele consegue aqui também responder esta notificação, anexando aqui a sua defesa preliminar, ou a sua informação, ou a sua petição de ciência. Lembrando que esse acesso pode estar sendo feito tanto pelo advogado quanto pelo próprio acusado, importante dizer. Então, ele vai fazer aqui a resposta, a inclusão desse documento, e esse ofício, então, passa a ser um ofício respondido, né, dentro dessa dinâmica de trabalho de dia a dia dele. Né? Então, ele não vai ter mais um ofício pendente de resposta dentro do sistema. Ele atendeu o prazo que tinha sido concedido para ele pela comissão processante dentro do sistema. Lá do ponto de vista do servidor, né, que a gente estava antes,
ele vai continuar fazendo o andamento, né, daquele processo, daquela situação, dentro do sistema daquele seu andamento, dentro daquela sua lógica de trabalho. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, alguém está com alguma dúvida? Se quiser levantar a mãozinha aí, fica à vontade. Deixa eu abrir aqui e ver se tem alguém com dúvida. Acho que Lourenço levantou a mão. Lourenço, fica à vontade. Boa tarde, Eduardo. Parabéns pelo módulo, novamente. Uma dúvida é a questão de anexação de mídias, tá? Dentro do módulo disciplinar, ele está de forma ampla, tem alguma restrição? E também quanto à questão do usuário externo, quando ele faz essa remessa do documento pelo portal, já tem assinatura, é considerado como assinado ou precisa de algum procedimento ali? Há uma assinatura digital também? Sim, ele consegue fazer a assinatura por ali, tanto a assinatura, já para pegar a terminologia da nova medida provisória que regulamentou, né, as assinaturas no Brasil, ele consegue fazer tanto a assinatura eletrônica por usuário e senha, quanto a digital, utilizando o seu token, né, token A3, né, o chaveirinho, ou o token em nuvem. O sistema suporta tudo isso, então ele consegue assinar por ali. Além, é claro, de poder fazer o upload do PDF, já com o PDF devidamente assinado, como também é corriqueiro no dia a dia. Esses quatro mecanismos de assinatura existem dentro do sistema. Com relação à mídia, na verdade, o sistema ele entre aspas, inocente com relação a isso. É uma parametrização da instalação, de acordo com a política de gestão arquivística do teu órgão, né? Então, quando eu instalo o SUP na minha instituição, eu vou escolher que formatos eu vou aceitar, que tamanhos eu vou aceitar. Então, a AGU hoje, por exemplo, aceita, acho que são 13 formatos de arquivo diferentes, se a minha memória não falha, a maioria deles até 10 MB, áudio em MP3 até 50 MB e vídeo em MP4 até, ou AVI, eu não lembro, até 100 MB. Mas isso, de novo, não depende do sistema, é mais uma decisão de infraestrutura, do teu ambiente, da qualidade de rede da região em que você mora, e porque o que você vai forçar, na verdade, é que a pessoa particione, né? Se você aceitar tamanhos menores de arquivo, ela vai ter que fazer o upload em várias partes, né? Mas isso não depende exclusivamente do desenvolvedor, na verdade, é uma decisão conjunta de quem faz a gestão arquivística do órgão e também da infraestrutura da casa. Ficou respondido? Sim, muito obrigado. Perfeito. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida em relação ao módulo? Kátia, né? Oi, boa tarde para todos. Olá. Eduardo, uma pergunta. Ali no início, é possível utilizar o módulo para servidores com legislação distinta? Tem uma possibilidade de opção? Não, é completamente possível, né? A gente construiu o SUP como um todo, né, de maneira bastante modularizada. Então, você consegue desenvolver e adaptar plugins e pequenos módulos que alterem praticamente o sistema inteiro. Então, se você precisar alterar, por exemplo, o cômputo do prazo prescricional, ou se tem uma pena diferente, ou se na minha realidade local eu tenho aqui uma pequena diferença em relação à legislação federal, a equipe do SUP vai conseguir, de maneira bastante simples, fazer ali a adaptação necessária e acomodar dentro do sistema essa realidade, né? A gente consegue trocar aí qualquer tijolinho, qualquer acabamento do sistema sem grandes percalços. Ele vem, claro, parametrizado inicialmente para a legislação federal, né? Mas cada estado consegue fazer a sua adaptação aí sem maiores problemas. Obrigada, Eduardo. E o mesmo vale, claro, para todas essas tabelas, né? As classes, as lógicas de origem de apuração, as potenciais iniciativas, todos esses dados gerenciais, né? O processamento das fases, né? O workflow de fase, aqui eu tenho um fluxo um pouco diferente do fluxo que é usado para essa classe lá no âmbito federal, eu consigo também fazer a adaptação necessária. Muitas delas, né, com simples configuração do sistema, né, com simples parametrização. Outras vão precisar de plugin, vão precisar de algum desenvolvimento associado. Mas ainda no âmbito da parametrização, eu vou tentar logar aqui como administrador.
sistema para mostrar que o administrador já consegue ele mesmo fazer gestão aí de bastante coisa aqui no módulo do administrador, né? Então aqui, por exemplo, cadê? Não tá aparecendo aqui, tem algum probleminha nessa... Ah, não, tá aqui, origem da representação, tá aparecendo aqui, os resultados possíveis do processo também estão aparecendo aqui, eu achei que não estavam, mas estão aqui, eles estão fora de ordem só. Os municípios que são origens de representação estão aqui também. Enfim, tem uma série de tabelas que já estão aqui na própria interface de administração do sistema que não precisa nem mexer na programação, né? Você consegue fazer a configuração por aqui mesmo, dentro do sistema. Só para uma pergunta também, gostaria, Ana Patrícia, é possível a gente ter incluir ali, além do prazo administrativo para prescricional, o prazo criminal da lei penal? Porque a gente geralmente pode trabalhar com os dois prazos e para depois ter o gerenciamento disso, incluir mais de um prazo nesse sistema de controle? Hoje não tem, mas é uma funcionalidade bem interessante. Até tem pessoas da nossa corregedoria que estão assistindo aqui, a nossa subcorregedora, a doutora Adriana, está aqui, por exemplo. Imagino que ela talvez ache interessante essa funcionalidade e quem sabe a gente já agregue ela desde logo ao próprio coração, né, ao núcleo do sistema, né, ao core, como a gente chama do sistema. Porque realmente imagino que tem utilidade em qualquer esfera, né? Não só aí na esfera, não só na esfera estadual. Sim, até porque a gente às vezes também tem outra situação que a gente identifica, até termos dentro do mesmo de um mesmo processo administrativo, dois servidores até prazos distintos, conforme o delito que cada um responde. Eles podem ter alguns delitos em comum, mas outros identificados separadamente. Por isso, talvez essa possibilidade de fazer essa definição de prescrição por parte, né, por indiciado e pelo fato em si. São alguns controles que eu procuro fazer dentro da minha unidade, e eu estava visualizando se o sistema poderia já abraçar a fim de evitar um controle à parte, né? Então, não, a ideia é essa, a ideia é não ter controle à parte mesmo. Também gostei bastante da sugestão de um controle prescricional por interessado, né, por acusado, por investigado, enfim, e não só o da capa do processo, que seria, digamos assim, o do fato, né? Achei bem interessante mesmo. Então, posso aproveitar e vou colocar mais uma situação que seria interessante como módulo de se agregar, assim, de controle, né, em relação à distribuição dos processos, porque a gente também faz o controle por núcleos de trabalho, né, para fazer a distribuição. Eu não sei se isso vocês têm esse tipo de controle, mas a gente, no âmbito do Estado, temos. E é muito interessante para distribuir equitativamente o trabalho entre os colegas. E seria, talvez, também algo que interessasse, né, incluir nesse módulo. Isso a gente já tem, na verdade, porque essa é uma funcionalidade que faz parte do processo administrativo estrito sensu, né, do processo administrativo comum. E como o processo disciplinar herda, né, essas funcionalidades todas, ele recebe todo esse conjunto de funcionalidades do controle do processo de trabalho, né, a lógica de distribuição automática, balanceamento de carga, a lógica também de triagem, trabalho em bloco, enfim, todas as vantagens do processo administrativo eletrônico que o SUP traz estão também todas elas disponíveis no módulo disciplinar. Então, sim, a resposta é positiva. Você pode balancear a carga de maneira automática, inclusive no módulo disciplinar. Certo. Ok, muito agradecido. De nada. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta sobre o módulo? Não? Então é isso, pessoal. Uma reunião rápida. Se ninguém quer perguntar mais nada, agradeço a presença de todos vocês. Acho que agora mais pessoas levantaram a mão, né? O Guilherme e a Paula. Acho que o Guilherme levantou uma fraçãozinha de segundo antes. Guilherme, por gentileza. Acho que está mudo, Guilherme, não estamos te ouvindo. Desculpe, eu não sei se o assunto foi abordado no início da reunião, mas que diz respeito mais com um aspecto mais geral do projeto. Há alguma perspectiva com relação à prorrogação dos termos de acordo, dos termos de cooperação, à medida que eles vencem no início do mês que vem?
Na verdade, Guilherme, a gente recebeu já a orientação do nosso diretor de correr atrás disso, e eu achei até que era um processo que já estava em andamento, porque eu não estou acompanhando essa parte burocrática, e até me surpreende de que ele não esteja andando. A orientação foi preparar uma minuta única, né, mediante adesão, e encaminhar para todo mundo fazer assinatura no próprio PDF por e-mail. Eu vou, assim que a reunião terminar, conversar aqui com a equipe do nosso departamento que cuida da parte burocrática, digamos assim, do projeto, e vou acelerar. A ideia é prorrogar imediatamente, né? Já que a pandemia aí nos afetou um pouco o cronograma, né? Tá certo, muito obrigado. De nada, Guilherme. Paula? Boa tarde, Lang, obrigada pela apresentação e pela disponibilidade. A minha dúvida era exatamente igual à do Guilherme. Nós aqui no Rio Grande do Sul não recebemos nada e também estou preocupada em relação ao prazo. Então já está respondido. Perfeito, vai ser prioridade número 1 assim que a gente encerrar aqui. Tá bem. Tá, joia? Thales, é o próximo. Ô, Lang, tudo bem? Joia. Uma dúvida simples, eu acho que não necessariamente do disciplinar, mas eu estou aqui com um processo disciplinar. Quando a gente vai na edição ali de ofícios, como é que está funcionando? Porque eu clico aqui e ele não aparece nada, assim, não tem aquele botãozinho de novo que tem nas outras... Porque você vai criar o seu ofício na dinâmica de trabalho do SUP no andamento da sua tarefa, né? Porque quando o processo é cadastrado, ele é distribuído, ele vai tramitar, né, por dentro da sua instituição por meio da abertura de tarefas para os seus servidores. Então, naquele exemplo que eu relatei, eu sou um servidor administrativo, trabalho ali no apoio, eu recebi uma tarefa de realizar o interrogatório, que é essa que você está vendo aqui na minha tela. E no seio da minha tarefa, é que eu vou encaminhar aqui, na movimentação do processo, o ofício para o interessado que será interrogado, né? Ou se a minha tarefa for aqui acompanhar a elaboração da defesa, ou preparar o relatório, enfim, todo o controle do fluxo de trabalho dentro da sua instituição perpassa pelas tarefas, né? E os ofícios são abertos aqui, então, dentro da lógica da tarefa, porque é no seio desta tarefa que você faz o acompanhamento deste ofício, não é só mandar o ofício, né? Você quer saber se ele está vencido, se a data dela, se ele está remetido, como você está vendo aqui com a etiquetinha que já foi colocada dentro do sistema. Quando ele for respondido, você quer ser alertado imediatamente disso, né? E o sistema vai te alertar disso de maneira imediata. E a gente tomou a decisão, né, de deixar o ofício também vinculado à tarefa justamente para induzir a correta utilização do sistema, né? Porque se você permite que você realize todas as ações sem a abertura de tarefa de maneira preliminar, as pessoas vão fazer isso, né? E você passa a perder uma ferramenta importantíssima de gestão do sistema, que são justamente as tarefas e as atividades que toda a equipe desempenha no seu dia a dia, né? O sistema foi construído sobre o conceito de tarefas, né? Um sistema que a gente sempre fala, um sistema tarefocêntrico. Então a gente não quer um sistema processocêntrico, as pessoas pensem em processos. Elas pensam nas tarefas que elas têm que executar nos processos. Então, a tarefa ela é aberta, a primeira tarefa quando o processo é cadastrado, e depois ele sempre vai ter uma tarefa naquele processo. Sempre alguém está fazendo alguma coisa com ele, né? Entendi. Então, naquele campo de edição lá de ofícios, ele serve basicamente para a gente acompanhar... Leitura, exatamente, somente leitura. Né? A interface de trabalho mesmo, onde as pessoas trabalham, é aqui, nas tarefas. Lembrando que dentro do painel de tarefas, elas têm também acesso ao processo, né? Só que ela está vendo o processo no contexto da tarefa, né? Eu recebi uma tarefa, realizar interrogatório até tal data, esta é a minha tarefa. Estou lendo o processo, estou mandando ofício, estou acompanhando a resposta, sempre no contexto de trabalho da tarefa que me foi encaminhado. Né? E depois, quando eu concluir a minha tarefa, certamente outra tarefa virá para mim mesmo ou para outra pessoa aqui na minha equipe. Não, beleza, Lang, obrigado. Beleza? Então, voltando aqui. Patrícia, quer perguntar de novo ou só ficou com a mãozinha levantada? Não, só mais uma pergunta, achei interessante, pensei a respeito. Quando existe no sistema quando vai marcar o interrogatório, né, teria alguma agenda inserida para fazer o controle dessas marcações dentro do próprio sistema? Tem sim. O sistema, ele contempla 2 tipos de tarefas, né? As tarefas comuns, né, como essa, que é realizar interrogatório, deixa eu mostrar aqui, né? Realizar diligência, realizar audiência, designar perito, adotar providências decorrentes do julgamento,
solicitar indicação de defensor da ativa, tem um conjunto bem grande de tarefas que foram mapeadas, né, no andamento aqui do disciplinar. Mas, além dessas tarefas, você tem também as tarefas que são tarefas de evento, né, tarefas que não têm uma data de início e uma data de fim. E a audiência é uma delas, né, dentro dessa dinâmica de trabalho. Não só a audiência, como também outras, né, como... Deixa eu abrir uma tarefa aqui nesse processo. Reunião, sessão. Sim, mas eu não vi, foi uma agenda para a gente controlar, não já vou mostrar, que eu vou abrir primeiro para mostrar para você. Eu vou mostrar aqui, ó, realizar audiência do correcional, acho que ela não está marcada como de evento, foi um errinho, deixa eu botar de reunião mesmo aqui, mas faz de conta que é de audiência, porque deveria ter mudado aqui, ó. Em sendo uma tarefa de evento, ele pergunta para você quando será o início e o fim do evento, e o local onde será também o evento, dentro do sistema, né, dentro dessa dinâmica. E as pessoas também que vão participar deste evento. Como a gente estivesse fazendo um compromisso lá no seu Outlook, né? Então, eu vou botar esse evento dia 14, às 15 horas. Até o dia 14 também, às 17 horas. Vou botar bastante tempo para ele. E esse evento, né, uma vez criado, repara que é igual ao Outlook. Além de você poder visualizá-lo aqui no seu painel de eventos, né, você tem um calendário associado. Você tem duas visões. Acho que era isso que você estava perguntando. A tarefa em lista, né, e a tarefa aqui na forma de evento. Então está aqui, hoje é o dia 11, ela ficou marcada aqui no dia 14, né? Participar de reunião, mas poderia ser a audiência, o local, eventual observação, se você quer apagar o seu evento. Ao calendário antes de marcar, porque a gente às vezes, né? Não, é só clicar, é só clicar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo eu não tinha visto, tá. Isso aqui, tá vendo? Aqui você clica no seu calendário, você vai ter toda a sua agenda aqui, você tem a visão aqui mês a mês, você tem a visão do dia, a visão semanal, um calendário completo, né? A visão mensal, a visão só de hoje, e aqui você consegue encontrar a sua reunião, ou a sua audiência, enfim, saber quem participa, você tem o controle por aqui, dentro do seu evento. Então, é uma funcionalidade aqui de eventos, controle de eventos com agenda que a gente já tem. E aí você tem uma agenda que pode ser a sua, privada, e você pode ter uma agenda compartilhada de outros usuários. Tá no roadmap também a agenda compartilhada do setor inteiro, para todas as pessoas lotadas. Só que hoje ela só está aparecendo para quem é coordenador. E acho que o ideal é que aparecesse para todo mundo, não só para quem é coordenador. Esse José ele não é coordenador, então não está aparecendo aqui a agenda do setor unificada, né? Que esse aqui é muito útil. Mas eu vou estar no roadmap e a gente corrigir isso para aparecer a agenda compartilhada para todo mundo poder ver a agenda do setor como um todo, não só o coordenador. Muito obrigada. Perfeito? Perfeito. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então pronto. Então está encerrado, né, a nossa entrega. A nossa próxima reunião agora é a de apresentação do módulo de dívida, né, de cobrança e recuperação de crédito, seja dívida ativa, seja dívida não passiva de inscrição. A gente não tem data ainda, porque é um módulo grande, é um módulo complexo. Tentaremos fazer a apresentação daqui a um mês, né, mais ou menos ali pelo dia 10 de outubro, mas já adianto que talvez atrase aí 1 ou 2 semanas pelo tamanho da missão. Toda a parte que a gente chama da API, né, a parte, digamos assim, que está por baixo do capô, já está pronta, e a gente está desenvolvendo agora a interface em si, né, aquilo que está aos olhos do usuário. Essa interface está em desenvolvimento, e a gente deve concluir aí em algumas semanas, né? E é a nossa penúltima grande entrega, né? A última entrega desse ano vai ser o módulo de cálculos judiciais, né? Que também é um módulo bem importante, bem relevante para o dia a dia, e ele também está no nosso roadmap para esse ano. E fica para o ano que vem, no começo do ano que vem, outros módulos, como o módulo de publicação de atos, o módulo de gestão de conhecimento, enfim, uns outros módulos que vão também agregar aí o nosso ecossistema do Sistema Único. É isso? Então, sem mais perguntas, agradeço a presença de todos. Vou correr atrás da renovação dos termos, agora mesmo, e vocês receberão um convite assim que o módulo de dívida estiver à disposição para testes. Combinado?
Obrigado, pessoal. Obrigado por todos aí. Vou me retirar da sala. Até mais. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo. Obrigada.